senhoras senadoras, senhores senadores, convidados já aqui nominados na mesa, dirijo minhas homenagens à maior organização juvenil de fins filantrópicos do mundo pela passagem do seu Dia Nacional, celebrado em 18 de março. Cerca de 50 mil jovens são Demoleis no Brasil e 3 milhões no mundo. Cumprimento a ordem, igualmente pela passagem dos 12 anos da instituição do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. O patrono da organização que inspira os jovens desde o ano de 1919 é o francês Jacques Demolay. Conhecido por sua conduta ética irretocável, foi um cavaleiro templário e, mesmo quando submetido à tortura extrema, não entregou seus amigos e outros cavaleiros. Forjaram sua condenação e, em 18 de março de 1314, cumpriu-se a sentença de morte. A conduta de Jacques Demolay passou desde então a inspirar todas as gerações até os dias de hoje. Emblemática também a história de Louis Gordon Lower. Este garoto se tornou símbolo da instituição e a ele se deve a formação do primeiro clube de jovens que mais tarde se tornaria a Ordem Demolay. A história de Lower se confunde com a de muitos jovens brasileiros, pois foi em meio à adversidade de uma guerra civil que este rapaz se viu sem o patriarca de sua família e foi buscar junto aos tios maçons o apoio para ajudar sua mãe e seus irmãos a sobreviverem, mesmo quando as condições de vida pareciam impossíveis. A meu ver, o conselho de um sábio pode estimular a curiosidade juvenil e vejo a curiosidade como um aspecto positivo, mas se o conselho instrui, o exemplo educa. Na formação da personalidade, quando lidamos com jovens entre 12 e 21 anos, os exemplos são necessários. O membro Demolay, que completa 21 anos de idade, é denominado Sênior Demolay. Perde seu direito a voto e o de ocupar cargos efetivos na Ordem, e passa a poder acompanhar os trabalhos do capítulo através da Associação Demolay Alumni. Além de Jacques Demolay e de Gordon Lower, percebemos que os maçons e os sêniores Demolays, por acumular experiências de vida marcantes, são os exemplos que os jovens da organização seguem. E esses jovens, por sua vez, mesmo com pouca idade, servem de inspiração a toda a juventude do Brasil e do mundo. São formados para serem líderes e, eu acredito, serão líderes melhores do que a média do que temos hoje. A organização visa a formação do caráter e ao desenvolvimento de 7 virtudes essenciais à vida do jovem, para que ele possa tornar-se um ser humano melhor e mais útil à nossa sociedade. As virtudes são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E, por fim, mas não menos importante, os Demolays assumem o dever cívico de defesa dos baluartes de nossa sociedade, as liberdades civis, políticas e intelectuais. Hoje, no Brasil, são cerca de 850 capítulos em plena atividade. No meu estado de Rondônia, a Ordem foi instalada no ano de 1987 e, desde então, mais de 5 mil jovens rondonienses já passaram pelas fileiras da Ordem. São jovens que lutam diariamente para que os ideais defendidos pela Ordem Demolay possam servir como base para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. O que fazemos hoje, ao realizar esta sessão, não é apenas uma forma de homenagear, mas um meio de a sociedade brasileira, por nós representada, dizer muito obrigado à Ordem Demolay. Com muita alegria, quero mais uma vez cumprimentar o Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil, pois nós, do Senado da República, lhes prestamos todas as honras
por continuar a acreditar e investir na nossa juventude, fazendo com que mesmo nas situações mais delicadas da vida, esses meninos possam ter o aparato intelectual e moral necessário para construir as suas vidas sobre princípios sólidos. Não poderíamos deixar de forma alguma de comemorar este aniversário, pois o Supremo Conselho tem trabalhado constantemente para que os ideais da Ordem Demolei possam continuar vivos no coração dos brasileiros. Todo esse trabalho por vocês desenvolvido pode ser retratado em uma frase do fundador da Ordem, Frank Sherman Land. O início é o mais importante. Os anos primários servem de base a qual uma vida será construída. Se ideais sadios fazem parte de um jovem, então os anos de maturidade radiarão ideais sadios, esforço benéfico e atividades vantajosas. Para finalizar minhas homenagens, quero, em nome do grande mestre nacional Tiago Rijo Dias da Costa e do presidente estadual Demolei, do meu estado de Rondônia, o amigo Ulisses Aziz Pereira e do amigo Elmerson Pereira da Silva, cumprimentar todos os jovens Demoleis de nosso estado e do país. Tenho muito apreço pela Associação Demolei, Alumni do estado de Rondônia, a Demolei de Ouro Preto do Oeste e da cidade de Jaru, no meu estado, e não posso deixar de cumprimentar o capítulo Filhos da Estrela, no 1397 de Jaru, e todos os capítulos de Rondônia e do Brasil. Enfim, muito obrigado à Ordem Demolei por semear um futuro melhor para os jovens e, consequentemente, para o nosso país. Muito obrigado.